Ter uma velhice saudável, lúcida, acompanhando a vida dos filhos, netos, familiares e amigos, interagindo com a realidade da sua vida, momento a momento, é o desejo de todos. E um dos males que tira este prazer é a doença de Alzheimer. Para falar a respeito dessa doença, conversaremos agora com a psiquiatra, a doutora Patrícia Proman. Doutora, quem percebe primeiro essa doença? Paciente ou familiares? Depende muito de como que é a relação dessa família com o idoso. Existem pacientes que têm um contato bastante próximo com os familiares. Nesses casos, geralmente são os familiares que vêm pedir orientação antes, né? Eles começam a perceber pequenos sinais, em esquecimentos, em pequenas confusões que esses pacientes começam a fazer, enquanto que o próprio paciente ele tende a minimizar esses sintomas. Ah, não é bem assim, está exagerando, eu só esqueci uma coisinha. Então, quando a família é próxima, a gente percebe que é a família que traz o problema. Agora, existem casos onde esses idosos eles não têm essa proximidade tão grande. Então, esses pequenos sinais vão passando despercebidos e só vem chamar a atenção de fato quando eles já têm sintomas neuropsiquiátricos associados, como alucinações, ou agressividade, ou então um comportamento muito diferente do padrão daquela pessoa. Doutora, como é feito o reconhecimento dessa doença? Existe algum sintoma parecido com outra doença que possa confundir o diagnóstico? Sim, pode ser feito bastante confusão diagnóstica, por isso que é muito importante uma entrevista clínica bem detalhada, você sentar, conversar, prestar atenção naquele idoso, ouvir o que a família, que os cuidadores também têm a contar, porque existem situações, por exemplo, dificuldade de concentração, lapsos de memória, que podem acontecer em quadros depressivos. A pessoa não necessariamente está desenvolvendo uma demência de Alzheimer, né? Então, para isso, para ajudar nessa avaliação, né, a gente tem testes padronizados que nós utilizamos rapidinho no consultório, o mini exame de estado mental, o teste do relógio. O paciente ele vai preenchendo, vai respondendo para você na hora, e é uma forma de você triar aqueles pacientes que têm a possibilidade de estar desenvolvendo uma doença de Alzheimer e aqueles que é mais um quadro de humor mesmo, né? Uma coisa que facilita muito nessa diferença é que o paciente depressivo, quando você faz uma pergunta para ele, ele não se esforça muito em responder. Ele, não sei. O paciente com demência de Alzheimer, ele responde, pode responder errado, mas a gente sente que ele se esforça muito. Então, se você tem um tempinho e senta e conversa com esse paciente, você consegue diferenciar bem o que é Alzheimer e o que não é. Doutora, relacione para nós os fatores de risco dessa doença. Então, os fatores de risco. O maior fator de risco é a própria idade, né? Isso não tem como contestar. Influência genética existe sim, tanto que alguns estudos falam que pacientes assim, que têm doença de Alzheimer, os parentes de primeiro grau podem até ter 3 vezes mais chances de terem também a doença, né? Os outros fatores de risco ainda é muito especulação, ainda não se pode afirmar, né? Precisa de mais estudos, mas muitos falam em tabagismo, pessoa que fumou demais, pacientes que tiveram vários episódios depressivos no decorrer da vida, pacientes que sofreram algum tipo de traumatismo craniano e pacientes com uma baixa escolaridade. O que é feito, doutora, para minimizar ou mesmo retardar os efeitos dessa doença, logo após ter feito o diagnóstico precocemente? Bom, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Então, o que vai acontecendo? Vai havendo uma morte neuronal. O tratamento medicamentoso ele visa especificamente retardar ou adiar ao máximo essa morte neuronal. Isso é uma parte química, o objetivo, uma medicação específica, né? Mas o tratamento é muito mais amplo. Tem que envolver psicólogo, psiquiatra, neurologista, terapeuta ocupacional, a família tem que estar muito orientada, os cuidadores desse paciente, ele mesmo tem que ser orientado, não pode ser deixado de lado, marginalizado do seu tratamento, porque isso também contribui para que ele faça um quadro depressivo associado. E é muito comum a doença de Alzheimer cursar com outros transtornos, ansiedade, depressão, isso pode levar insônia, falta de apetite, então você também tem como tratar os sintomas que vão surgindo associados, né? E acompanhamento psicológico sempre, família e paciente, para que a gente consiga dar o máximo de qualidade de vida, o máximo de independência possível para esse paciente. Doutora, é uma doença incurável?
Infelizmente sim, né? O que nós temos de tratamento é isso, medicações que retardam a morte neuronal, um suporte familiar que visa dar uma qualidade de vida melhor, uma independência maior para esses pacientes, mas é isso, né? Falar em cura ainda falta bastante.